Olá, amigos. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Meu nome é Márcio Antony, eu sou advogado, sou professor universitário, coordeno alguns cursos e projetos sociais aqui no Brasil, na cidade de Carapicuíba, no estado de São Paulo. E hoje, a convite do Latin Juris, ao qual eu agradeço em nome da doutora Roberta Litsi, que foi a pessoa a qual me fez o convite. Eu agradeço aí a todos os internautas, né, principalmente aos brasileiros e também aos amigos aí de toda a América Latina, né, os argentinos, os mexicanos, os colombianos, equatorianos, bolivianos, paraguaios. Então, eu farei, né, essa apresentação hoje da minha língua pátria, que é a brasileira. Posso tentar arriscar aqui um portunhol de vez em quando, mas eu vou tentar aqui ministrar, né, essa conversa, essa palestra de hoje, de uma forma bem simples, né, com um linguajar um pouco até mais fácil, porque principalmente os meus amigos brasileiros estão acompanhando agora essa transmissão. Então, como professor que sou, tenho alguns alunos, né, e eles ainda estão em fase de aprendizado, então eu tenho que adaptar o linguajar também para o nível de conhecimento ao qual eles têm hoje. E principalmente aos amigos que não são experts ainda no direito, né, então eu vou tentar levar aqui essa nossa palestra hoje da melhor forma. Preciso fazer alguns testes, né, para ver se todos estão aí me ouvindo, me compreendendo. Vocês me ouvem bem aí? Conseguem? A luz aqui está um pouquinho ruim, ó. Às vezes eu vou para frente ou para trás, vai clarear o meu rosto. Sim? Pessoal aí do Equador, da Bolívia, já está entrando, do México. Muito bem. Só falta os amigos brasileiros aí também se manifestar, né? Bom, então eu já dei a saudação aí para todos os internautas, né? Mando também as saudações aí, principalmente aos hermanos argentinos, aos amigos argentinos, né? Mando aqui uma saudação tricolor gremista, aqui de ponta cabeça, aos amigos argentinos, né? Parabenizando pelo jogo de ontem e deixando os créditos aqui ao meu time de coração, que é o Grêmio, que ganhou a Libertadores da América ontem. Então fica aí um abraço aos hermanos. Bom, vamos iniciar então a nossa conversa de hoje, a nossa palestra. E o tema é sobre latrocínio. E o latrocínio é um crime muito comum aqui no Brasil, infelizmente. E é um crime que acaba provocando o resultado que é o pior de todos em matéria criminal ou matéria penal, que é a morte. A maioria dos crimes que tem esse evento morte, e infelizmente, né, que ocorre aqui no Brasil, eles estão aqui intitulados, né, ou seja, eles estão aqui descritos no Código Penal através do artigo 157 do nosso Código. E antes de entrar nele, eu vou fazer algumas introduções aqui, principalmente para os colegas juristas que não conhecem muito bem aqui o nosso Código Penal, né? Bom, nosso Código Penal brasileiro, ele é de 1940, para vocês terem uma ideia. E nessa época que ele foi criado dentro desse contexto lá da época de 1940, onde nós tínhamos um Estado, né, que controlava a nossa vida, era um Estado que agia e também desenvolvia os seus atos de forma unilateral, ou seja, quem estava no poder não ouvia a voz do povo, não era um regime totalmente democrático nessa época, então as imposições vinham por parte do Estado. Então o Código ele foi feito dentro desse contexto, lá de 1940. Portanto, ele tem lá alguns vícios, né, daquela época. E depois eles foram aí adaptados ao longo do tempo, principalmente quando foi promulgada a nossa última Constituição, né, da República Federativa do Brasil, que foi datada de 1988. Então, hoje, quando se analisa esse Código Penal, nós não podemos ficar apenas restrito ao que está ali
nessa lei, né? Que hoje tem 360 artigos, o Código Penal. Então, nós temos sempre que analisar o Código Penal em conjunto com a Constituição Federal. Porque a Constituição, né, apesar das alterações que tiveram lá no Código e também na Constituição, ela reflete um pouco mais hoje sobre como seria o trato, principalmente, com as pessoas, né? Então, a nossa Constituição hoje, que eu já falei que é de 1988, hoje ela tem 250 artigos, né? E esses 250 artigos, hoje, eles acabam disciplinando todas as matérias, né? Que existe, tanto em matéria de direito civil, o que cuida também do direito de família, direito das sucessões, também a nossa legislação trabalhista, previdenciária, tributária, e assim por diante. Então, esses 250 artigos hoje são a base das nossas leis aqui no Brasil. Então, o Código Penal, ele surge para cuidar, principalmente, né, e proteger e também punir aqueles que atacam o pior do pior, né? Ou seja, ele ataca algo que é de suma importância para as nossas vidas, que é exatamente a vida, né? Que é o nosso bem maior. Então, o Código Penal hoje, ele vem para regularizar, regulamentar algumas ações e também para punir essas ações contra o nosso bem maior, que é a vida. Bom, esse Código Penal hoje ele é dividido em 11 capítulos, né, e é dividido em duas partes, que é a parte geral, fala sobre as regras, e depois temos a parte especial, que fala dos crimes propriamente ditos. E, como já foi falado nas palestras anteriores, né, por brasileiros, os nossos direitos, né, ou melhor, a nossa proteção sobre a vida e a penalidade para quem vai contra ela, hoje está nessa parte especial do Código, principalmente a partir do artigo 121, que fala do homicídio. Tá? Mas hoje o meu tema aqui vai falar sobre o artigo 157, 157 desse Código Penal, que é o crime de roubo. E nesse crime de roubo, temos ali algumas causas que aumentam as penas, né? E o crime de latrocínio, que na verdade não existe esse nome no Código Penal, mas assim ele é entendido, ele consta lá no parágrafo 3º, que daqui a pouquinho eu apresento a vocês. Bom, o que nós temos que entender nesse primeiro momento? Sempre que se ouve falar sobre latrocínio, as pessoas aqui no Brasil, eles entendem que o latrocínio é o roubo seguido de morte. E, na verdade, não é bem assim. Né? Então, automaticamente, as pessoas ouvem falar de latrocínio e já associam. Latrocínio é o roubo seguido de morte. E é errado esse conceito. Porque nesse meio aqui existe também alguns requisitos que vão definir o que seria ou não esse crime de latrocínio. Então, qual é o melhor conceito para se falar sobre latrocínio? Que é o roubo que resulta a morte e não seguido de morte. E isso é de suma importância, tá? E a gente vai entender melhor. Por quê? Porque não existe, né, esse crime, como eu já falei, e também se você entender que o crime ele é seguido da morte, você acaba limitando o acesso até para os juízes julgarem, analisar os casos. Porque para se configurar, para se caracterizar esse crime, tem que ter o resultado morte, mas não necessariamente, porque ele também cabe a figura aqui da tentativa. Tá? Então ele pode ser tanto o homicídio, né, consumado ou tentado, mas também cabe aqui a figura também da culpabilidade, ou seja, se ele é culposo ou doloso. Se o agente, na hora de praticar o assalto, o roubo, ele quis aquele resultado ou não. Independente se quis ou não, se é culposo ou doloso, ele vai responder. Então, veja bem, ele fecha aqui um ciclo, né? Fecha aqui algumas características para poder culpar esse agente que tentou fazer aí esse mal para a sociedade, que é o roubo, e na sequência, né, acabou aí resultando a morte, e não necessariamente da vítima. Porque também, se durante a execução ele comete o crime e ele atira, e esse tiro acerta uma outra pessoa, ele também vai responder pelo latrocínio. Olha só. Então, por isso que eu falei que tem que tomar muito cuidado
E esse crime, hoje, aqui no Brasil, ele tem vários entendimentos diferentes. Hoje eu posso até afirmar que é um dos crimes que cabe mais interpretação diferente por parte dos juízes, por parte dos doutrinadores. Então, hoje existe uma grande divergência para poder se caracterizar ou não essa figura aqui do latrocínio. Bom, aqui a intenção do agente ela vai ser considerado como primordial, como principal para caracterizar aqui esse crime. Ou seja, qual era a intenção dele quando ele foi atacar a vítima? A intenção dele era cometer o homicídio, ou seja, matar a pessoa, ou a intenção dele era roubar, e para ele não ser descoberto, ou para a vítima não ir reagir ou não ir contra ele, ele acabou atirando e matando. Se a intenção do agente era matar a vítima, e depois ele foi lá e subtraiu um celular, subtraiu um telefone, ou subtraiu o dinheiro ou a carteira, não vai ser caracterizado o latrocínio, e sim o primeiro crime, que é a intenção dele, que era a morte. Então, se ele foi com a intenção de matar e, consequentemente, ele acabou furtando os objetos que ele encontrou ali no caminho, então significa que ele vai ser aqui julgado e possivelmente condenado pelo crime de homicídio, que é aquele que está lá no artigo 121, e não o que está no artigo 157. Então, entenderam bem como tem que ser aqui essa questão da intenção do agente, né? Bom, como eu falei, tem muitas divergências, né? Vários doutrinadores ou vários juristas ou os juízes entendem de forma diferente aqui na hora de configurar e aplicar a penalidade. Inclusive, o nosso tribunal aqui superior, que é o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, até mesmo ele já editou ali algumas súmulas que se divergem entre elas. Só para vocês terem uma ideia de como é difícil, né, caracterizar e julgar casos como esse. Aqui no Brasil, esse nosso tribunal, ele editou aqui 2 súmulas, que é uma súmula que está lá no número 603 e tem a súmula também do 610. Então, ó, a súmula 603, a 603 ou 603, ela diz primeiro sobre a relação da competência, né? A quem compete julgar os crimes que serão caracterizados como latrocínio. Aqui no Brasil, o nosso Código Penal, ele diz que quando o crime for contra a vida e esse crime ficar ali caracterizado, ele vai ser analisado pelo juiz que cuida dos casos contra a vida, que é o juiz do júri. Então ele vai para júri popular e os jurados, né, 7 jurados, irão decidir ali sobre a culpabilidade e também a pena que vai ser aplicada a esse agente. Então, aqui no Brasil, nós temos 4 tipos de crimes que vão direto para o júri popular, que é o crime de homicídio, de induzimento ou auxílio, né, instigamento ao suicídio, o infanticídio, que é a morte ali do prematuro, da criança que está nascendo, né, e também os crimes contra aborto. Então, esses 4 crimes vão para o júri. E aí, essa súmula 603 do STF, ela diz, então, que quem deve analisar esses casos, quando ficar caracterizado aí o latrocínio, vai ser o juiz singular, que é o juiz comum, que julga os outros crimes, né, como crime de estelionato, crime de roubo simples, crime de furto, de estupro. Então, esse mesmo juiz que analisa outros tipos de crimes vai também analisar esse crime esse nosso crime de latrocínio. Tudo bem? Então, a súmula 603 diz isso. Em contrapartida, surge o conflito aí. Por quê? Esse mesmo tribunal, ele vai lá e editou uma súmula 610 que entra em contradição também, né, com a prática e também o que diz aqui essa súmula anterior. Ela fala sobre a questão da consumação, né? Quando se consuma o crime, então, do latrocínio. E ela vem e diz o seguinte, que só será caracterizado o latrocínio quando houver a subtração dos bens. Ou seja, tem o evento morte primeiro,
e na sequência vem a subtração. Ocorreu a subtração, aí sim é caracterizado o crime de latrocínio. E aqui começam as divergências, né? Por quê? Porque como eu falei acima, como eu falei há pouco tempo atrás, esse crime ele também cabe à figura ali da tentativa. Então, se o agente vai lá e mata a vítima e ele não consegue subtrair os bens, de repente alguém chegou e tentou impedir, ou ele ficou com medo e saiu correndo, se desesperou. Então, aqui não foi analisada a questão da intenção do agente, e sim o fato dele ter fugido e não subtraído os bens, e aí ele não vai ser julgado pelo crime de latrocínio, e vai ser julgado pelo crime de homicídio. É isso que diz essa súmula. Então vocês começam a ver que entra em contradição, então, com o que foi falado anteriormente. Tá? Então, como que se resolve isso? Hoje, aqui no Brasil, se resolve na prática. Então, os membros do Ministério Público, né, os promotores, fazem as denúncias com base na documentação do inquérito policial, e aí eles denunciam ali se é caso de homicídio, que ele quer que vá para o júri, ou se é o caso de latrocínio, que aquele juiz já analise e julgue diretamente, sem ir para o júri popular. Tá? Então, e o que vai mudar? Muda principalmente a pena. Por quê? Porque o homicídio, aqui no Brasil, parece até um pouquinho controverso, mas se uma pessoa mata outra, teve a intenção de matar, foi lá e executou diretamente, ele vai ter uma pena talvez menor do que quem comete o crime, então, de latrocínio. Olha só. Por quê? Porque lá no artigo 121, diz que ele vai ter uma pena ali mínima de 12 anos. Já no latrocínio, a pena mínima é 20 anos. Então vejam bem aí essa questão da diferença, né, e a importância de se colocar ali a denúncia correta, se é crime de homicídio ou se vai ser o crime de latrocínio. Bom, por outro lado, né, essa súmula 610 do STF, ela vem a contrariar, inclusive, até o próprio Código Penal, lá naquela parte que eu falei inicialmente a vocês, que é a parte geral. Né? Então, nós temos lá, por exemplo, o artigo 14, inciso 1 do Código Penal, que fala sobre a questão da consumação dos requisitos. E lá diz que, se for preenchido todos os elementos, todos os requisitos do crime, aí vai estar configurado se ele foi consumado, né? Ou outra figura do outro artigo, se ele foi tentado. Então, a própria súmula vai contrariar o que está escrito aqui no Código Penal, no seu artigo 14. E aqui começam as divergências, né? E as brigas aqui jurisdicionais, né? Ou jurisprudenciais, os entendimentos dos juízes. Tá certo? Bom, então quando ocorre o crime, né? Então, portanto, vai ocorrer esse crime quando o agente ele se utilizou da violência, né? E apenas a violência. E aí sim ele foi lá e subtraiu a coisa ou tentou, né? Com esse ato ele agrediu a vítima. E olha a importância dessa palavra que eu destaquei aqui sobre a questão da violência. Por quê? Porque o Código Penal, lá no artigo 157, que é o do roubo, ele diz assim, que é subtrair coisa alheia móvel. Então a pessoa vai lá e pega algo que não lhe pertence, né? Para si ou para outrem, para outra pessoa, para um terceiro, mediante violência ou grave ameaça. Então olha só, violência ou grave ameaça, tanto faz. Utilizou de violência ou grave ameaça, subtraiu algo que não lhe pertence, vai estar configurado ali então o crime do roubo. Mas, quando se fala no latrocínio, o único elemento aqui que eles vão considerar, que o juiz tem que considerar, é apenas a questão da violência. Se praticou a violência aqui vamos entender como violência física e não violência moral. Constatou então que houve a violência física e dessa violência resultou a morte da pessoa, aí sim vai caracterizar o crime de latrocínio. Vamos ver na prática mais ou menos como é isso? Um exemplo que aconteceu em um dos casos que eu atuei. O agente foi lá
e com uma arma em mãos, ele ameaçou a vítima. Falou que se ela não desse os bens, ele iria atirar nela. Só que essa pessoa sofria de um problema no coração. E aí ele acabou morrendo, faleceu ali de um ataque cardíaco com relação a essa ameaça que ele sofreu. E aí ele veio a óbito. O agente, né, o criminoso, pegou os bens e saiu correndo. E aí, qual o crime, com essa explicação que eu dei agora, que vocês entendem que esse agente ele respondeu, que esse criminoso aí respondeu? Ele respondeu pelo homicídio, ou ele respondeu pela tentativa não porque consumou, né? Ou ele respondeu pelo latrocínio. Bom, vocês que estão acompanhando, tenho certeza que chegaram à resposta aí, né? Ele vai responder pelo homicídio e não pelo latrocínio. Por quê? Porque não houve a violência física, houve apenas uma ameaça. Então, não foi ele, o ato dele diretamente que causou a morte, e sim apenas o susto, a ameaça. E aí acabou a vítima falecendo. Então ele não respondeu pelo crime de latrocínio, respondeu pelo homicídio. Viram só? Por quê? Porque o crime de homicídio, o artigo dele, ele é bem simples e bem pequeno. Porque ele diz, o que é homicídio? Matar alguém. Ponto. Pena de 12 a 30 anos. E aqui não vai especificar se o matar alguém é por violência, é por ameaça, é por susto. Se a sua ação acabou matando alguém, você vai responder pelo homicídio. E aí, precisa entender, de acordo com a intenção do agente, se é um homicídio culposo ou doloso, ou seja, ele teve a intenção ou não de matar a pessoa. Nesse caso, ele respondeu por homicídio culposo, porque a intenção não era matar, mas o ato dele acabou fazendo com que a vítima morresse. Vocês veem, então, o resultado? Por isso que tem que interpretar direitinho, saber direitinho a lei, né, para poder aplicar corretamente a pena. Bom, como eu falei também, esse ato criminoso, lá no latrocínio, não necessariamente ele tem que ser contra a vítima. Pode ser também empregado contra uma vítima que estava ali ao redor, e não aquela que teve os bens subtraídos. Então, nós tivemos dois exemplos aqui na cidade onde eu moro, como eu já falei, que é em Carapicuíba, na grande São Paulo, né, o estado de São Paulo, aqui no Brasil. Teve um caso também de assalto numa loja, e aí o agente, né, o criminoso, tentou ali subtrair os bens da loja, e ele acabou se assustando, acabou atirando e acertou o segurança. Então, ele, com um susto, acabou subtraindo bem, saiu correndo e deixou lá o segurança baleado, que veio a óbito. Então, a intenção dele não era nem ter atirado e nem ter atirado contra o segurança, porque o segurança estava quieto lá, nem reagiu. Mas ele estava ali abordando as vendedoras da loja. E aí, por um descuido, na hora de tirar a arma, ele acabou sacando e atingindo aí esse segurança, veio a óbito. Esse agente respondeu pelo crime, então, de latrocínio, né? Mesmo não contra diretamente a vendedora, a qual estava subtraindo os bens, mas contra o segurança que estava ali parado, quieto. Um outro caso foi também de um pai que estava ali protegendo os bens do filho, né? O filho estava sendo assaltado ao lado do pai, o assaltante estava retirando os bens desse rapaz, né? Que eu vou chamar aqui de filho, e aí o pai reagiu, e nessa reação o assaltante atirou. E ele acabou vindo a óbito. Então, por mais que não seja a pessoa que está ali com seus bens sendo tomados, mas acabou atingindo ali o terceiro, que era o pai, esse agente respondeu também aqui pelo crime de homicídio, de latrocínio. Tá bom? Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Também ainda sobre as penas. Como eu já falei, o latrocínio, ele tem uma pena aqui no Brasil, que é a reclusão, de 20 a 30 anos. Reclusão porque ele vai preso direto e já começa a cumprir inicialmente no regime fechado, né? Então ele não tem direito de semiaberto,
e nem direito de ir para o aberto, né? Ele vai direto para o regime fechado. E uma outra característica desse crime é que aqui ele é considerado como um crime hediondo. O que é o crime hediondo no Brasil? São aqueles crimes bárbaros, né? Aqueles crimes que causam uma indignação por parte da sociedade. Aqueles crimes, os piores crimes que podem acontecer, que atingem a sociedade diretamente ou indiretamente, né? Como alguns tipos de crimes de tortura, crime de tráfico de drogas, né? E outros crimes que são repugnantes. Então, o latrocínio ele entra aqui nesse rol, né? Nessa lista de crimes hediondos, e aí ele tem uma consequência. Né? Qual é essa principal consequência? É que ele acaba impedindo que esse agente, esse criminoso, responda em liberdade, que ele obtenha aqui algum direito de responder o processo em liberdade até sair a sentença. Né? E aqui no Brasil, temos muitos casos de criminosos, né, ou de assassinos, ou pessoas que estão respondendo o processo, que respondem o processo em liberdade. Porque alguns juízes entendem que eles têm residência fixa, entendem que eles têm um trabalho, que têm família, e aí acabam ali tendo direito a responder esse processo em liberdade. Certo? Só que quando for crime hediondo, automaticamente já proíbe, então, que ele responda esse processo em liberdade. Apesar também que temos alguns julgamentos, temos alguns ministros, alguns juízes que entendem que mesmo alguns crimes que são hediondos, dá direito a pessoa responder em liberdade. Tá? Mas a regra geral é que não pode. Bom, então isso impede aí, né, esse regime, ele fica num regime um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de ser cumprido, né? Então vai direto para o fechado. Para conseguir benefício também o cálculo é diferente, ele tem que cumprir ali 3/5 da pena para poder mudar de regime, enquanto outros crimes comuns, até o homicídio. Se ele foi lá e cometeu um homicídio simples, que é aquele só matar alguém, ele tem direito, inclusive, a responder só 1/6 da pena, só uma parte de 6, né, divide por 6 o crime. Por exemplo, se ele pegou 12 anos, né, então ele vai responder durante 2 anos preso, e aí ele vai mudando de regime. Ele vai para o regime semiaberto, depois para o aberto. Então, isso é o crime comum. Agora, esse crime hediondo, não. Ele só vai poder mudar, né? Só vai ter direito a ter algum benefício quando ele estiver aqui cumprido, então, esses 3/5 da pena. Então, é uma das características aqui do crime hediondo. Tá? E muitos agentes, né, muitos criminosos, eles, quando são presos, a primeira coisa que eles perguntam é se é aquele crime que muitas vezes ele nem sabe. Se é aquele crime hediondo e quando ele vai ter direito a responder mudando de regime, né? Regime semiaberto ou no regime aberto. Inclusive, no mês passado agora, eu fiz alguns júris e as perguntas, né, depois que passou ali pelo julgamento dos jurados, a pessoa, em 2 casos, eles foram condenados, e a primeira pergunta que ele faz, né, para quem está defendendo ele, nesse caso eu, é quanto tempo ele vai poder mudar de regime e ir para o semiaberto, e se aquele crime foi considerado hediondo ou não. Aí a gente explica, nesse caso não era hediondo, então ele iria responder ali depois do cumprimento de 1/6 da pena. Tá? Então a principal preocupação deles é com relação a isso. Né? Quanto tempo, então, que eles vão responder. Tá? Nós temos aqui também alguns julgamentos, né, que acabam acontecendo com relação a quem está respondendo esse tipo de crime. Aqui no Brasil, não sei se é muito diferente das outras legislações, que eu não tive ainda tempo e sorte para poder estudar, a Paraguai, a Argentina, a boliviana, a mexicana. Aqui nós temos que passar por 3 esferas diferentes, né, por 3 jurisdições, ou aqui a gente chama de competências diferentes, né, ou seja, passa pela primeira instância, segunda instância e terceira instância, até ter o resultado final. Aqui no Brasil,
até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, uma pessoa que cometia algum tipo de crime, ele só tinha a sentença transitada em julgada a partir do 3º grau, né, de jurisdição, que seria nossos tribunais superiores, e aí sim, se ele tivesse respondendo um processo em liberdade, ele seria preso só após o julgamento dessa 3ª instância. E recentemente mudou esse entendimento. O próprio Tribunal Superior nosso, né, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a partir da 2ª instância, ou seja, ele foi condenado pelo juiz inicial, ele recorre para a 2ª instância, para o tribunal. Quando chega no tribunal, antes ele podia recorrer mais 3 vezes. Agora não. A partir da 2ª instância, o 2º resultado, obrigatoriamente ele já vai preso, mesmo que ele respondeu o processo em liberdade. Então, nesses casos, né, quando a gente estava respondendo em liberdade, por exemplo, ele teve lá um excesso de prazo, demorou muito para terminar o processo, ele respondeu em liberdade, foi colocado em liberdade, quando chegava lá na 3ª, ele era preso. Agora não. Na 2ª, ele já é decretada a sua prisão automática. Porém, já tem caminhado aqui já um entendimento diferente, e alguns ministros já têm se mostrado favorável a mudar novamente essa regra. Alguns dizem que é por questões políticas, porque aqui no Brasil, vocês devem estar acompanhando, tem muitos casos de corrupção, muitos políticos sendo presos, nós temos aqui ex-governadores, deputados, senadores, que estão presos, né? E aí eles estão tendo os julgamentos até rápido. E esses julgamentos, quando vão para a 2ª instância, se eles estiverem respondendo em liberdade, eles vão preso. Então existe uma nova tendência agora, já estão sinalizando, para voltar à regra anterior. Ou seja, só vai preso, só será preso, né, no Brasil, depois que tiver a resposta, então, do STF. E aí surge o problema. Por quê? Porque os julgamentos no STF são muito demorados. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que dizia que de cada 100 casos analisados por esse Tribunal Superior, pelo STF, somente um que termina a tempo de uma condenação. O restante, como demorou muito tempo a ser julgado, acaba prescrevendo, né? Ou seja, perde o direito ali de dar a pena e a pessoa ser presa. Por quê? Porque passou muito tempo. Então, a tendência é que isso ocorra também agora. Se eles mudarem essa regra e estabelecer que, novamente, só a partir da 3ª instância, o 3º resultado, que a pessoa vai ser presa, vai acabar acontecendo aí uma impunidade muito grande. Assim entendem os juristas, né? Por outro lado, o STF fala que não, que isso é lenda, que isso não existe e que, portanto, os julgamentos serão mais rápidos, principalmente os julgamentos contra esses políticos, né, que estão em exercícios ou não. Tá? Então, eu só entrei agora nesse tema, né, fugindo um pouquinho até aqui da palestra, para vocês entenderem mais ou menos como são os nossos graus de jurisdição aqui no Brasil, para quem não conhece. Tá? Obrigatoriamente tem que se passar aqui pelas instâncias, né, se a pessoa quiser recorrer. Muitos até acabam deixando de recorrer, principalmente quando são réus confessos, confessaram os crimes. Então, evita-se de chegar até essa 3ª instância. E aí ele vai se mantendo preso. Né? Agora, imagine nesse caso do latrocínio, que a pena é de 20, o mínimo, né? E até 30 anos. Também pode ser mais, dependendo aqui de alguns elementos. Só um minuto. Então, a pessoa foi condenada ao mínimo de 20 anos. E aí ele vai usar aquele artifício, então, como eu falei, dos 3/5 da regra, né, para poder buscar o regime. Ou, se ele estiver solto, vai respondendo aí até ter esse resultado de 2ª instância ou de 3ª. Né? Então, isso pode demorar muitos anos. Então, por isso que os promotores, eles se preocupam muito na hora de analisar os casos e fazer a denúncia correta, para que essa denúncia realmente cumpra, né, a sua função dentro das regras do direito. Por quê? Porque se for um crime, então, de homicídio,
e não de latrocínio, o julgamento ele pode ser um pouco mais rápido e pode ter uma pena menor. Então, ele vai pegar ali a média de 12 anos. E, ultimamente, os casos que eu tenho acompanhado, né, quando é homicídio simples, não tem muitas qualificadoras, não houve, por exemplo, emprego de arma de fogo, ou motivo torpe, né, que é um motivo banal. Então, se não tiver essas qualificadoras, eles acabam, então, sendo condenados numa média de 12 anos. E aí vai ali, aquela regra que eu falei de 1/6, com 2, 3 anos no máximo já estão na rua. E aí o latrocínio, não. O latrocínio é o mínimo de 20 anos, então o tempo vai aumentar. E o pior, além de ser o mínimo de 20 anos, ainda é crime hediondo. Não vai começar a responder no semiaberto, não vai ter direito à liberdade provisória, vai ficar preso. Então, quando se analisa, né, através desse aspecto, ninguém quer ser, então, denunciado e condenado, né, por esse crime de latrocínio. E por que houve, então, né, a modificação, melhor, ampliação, então, desse conceito, né, sobre a questão do latrocínio dentro do nosso Código Penal? Né? Por que aconteceu isso? Porque, como eu falei, no Brasil teve um aumento muito grande nessa questão do roubo e, como consequência, a morte. Então, foi necessário, né, modificar a lei, modificar o artigo, para poder acrescentar, então, essa figura aqui, que hoje é chamada de latrocínio. Lembrando que não está como esse título, tá? Ele é um aumento de pena. Tá? Então, se do roubo resultou a morte, aumenta-se a pena. Então, isso é muito importante, né, para que se entenda. Por quê? Porque hoje, principalmente nas cidades que são mais violentas no Brasil, e aí eu falo novamente aqui da cidade de Carapicuíba, que é uma cidade que tem muitos crimes como esse, e ultimamente aqui a população ficou bem chocada com alguns deles. Então, hoje existe uma impunidade muito grande. E hoje, o assaltante, ele não está muito aí com o resultado. Né? Para ele, tanto faz o resultado, se a pessoa vai morrer ou não. E hoje, por quase nada, eles atiram primeiro, matam e depois roubam. Muitas vezes eles só matam e vão embora, e nem levam o bem. E houve um aumento muito grande, muito considerável nesse tipo de crime, de latrocínio. Hoje, está quase igual ali, em questão de números, o assalto comum, que apenas subtrai, usa ali a ameaça ou a violência e vai embora, com o assalto com a consequência a morte. Então está muito ali, muito próximo. Né? E isso tem que ser penalizado de uma forma mais forte, né? Mais ríspida, para evitar, então, e colocar medo, né, na cabeça dos assaltantes. Né? Se eles cometerem um crime, e se esse crime resultar a morte, a pena vai ser bem maior do que aquele que foi com a intenção de matar. E isso é para colocar o medo. Mas mesmo assim, aqui a gente começa a entender que nem sempre modificar a lei, nem sempre aumentar a penalidade vai garantir que aquele crime pare, que aquele crime ele deixe de acontecer nas cidades. Tá? Então nós temos que analisar também os efeitos da lei, né? E a sociedade hoje ela pede muito, ela clama muito que realmente se modifique o código, que tenham penas mais rígidas. Esse é um exemplo de pena rígida. Né? 20 anos no mínimo, crime hediondo, vai ficar preso direto, não vai ter direito à liberdade provisória. E mesmo assim é um crime que tem crescido aí a cada dia aqui no Brasil. Bom, estou quase no horário aqui então do final, né, dessa nossa conversa, dessa nossa palestra. Eu vou dar uma olhada aqui nas mensagens que foram chegando, né? Temos vários amigos aqui que foram se manifestando. Temos o Carlos, né? Carlos Arrazola, o Jorge Luiz Vilar, o Marcelo, também o Bablinho, da Bolívia, Luiz Armando Aguiar Domingues, do Equador, Charlie Gilze, o Jaime Vera, a doutora Roberta Lidse, o Alfredo Nava, do México,
O Rodri Guijarro, do Equador. Dani Castillo, também, do Equador. A Teresa Soval, Guatemala. Tá precisando de um intérprete. Infelizmente, doutor, eu não consigo. Eu não tenho ainda essa habilidade de falar aí o espanhol, né? Ou o castelhano ainda. E para atender tantos pedidos aqui. Do México, da Argentina. Malu Mendes, Jorge Refúgio. Também está de Ensenada, do México. Lupe Galegos. A Romida Florência. Eduardo Encalado, do Equador. Emílio Zambrano, também do Equador. Alexandre Leito. Adrian Espinosa. Fala aqui sobre a questão da intenção, né? Que ela é fundamental para determinar a responsabilidade. É isso mesmo. Sempre tem que se analisar a intenção do agente, né? Para poder determinar ali qual a responsabilidade. Até porque existem alguns princípios, principalmente aqui na nossa Constituição, que elas acabam determinando, né, que tem que se aplicar essa regra, da intenção do agente. Qual que era a intenção dele? Ele foi para matar, ele foi para roubar, ele foi para dar um susto. Então, tudo isso vai ser fundamental aqui na hora de configurar o crime e aplicar a pena, né? Sob pena, se ultrapassar isso, até de se anular o caso, né, ou ser reformada aí uma decisão nas segundas ou nas terceiras instâncias. A Analina Marques também, né, está agradecendo aqui a exposição, eu agradeço então a presente. A Nath Dias também fala do Equador. A Lorena Aguilar, também do México. A Daniela Veras concorda, né, com o que eu estou dizendo, pois sempre deve ser analisada de diferentes maneiras, né, os delitos dependendo dos juristas, doutrinadores, os magistrados. É isso mesmo, Daniela. E lembrando aqui também, como eu disse, que principalmente sobre esse crime aqui no Brasil, ele tem muita controvérsia, né? Então, existem vários entendimentos diferentes sobre esse crime de latrocínio. Como eu falei também, é um dos crimes hoje que é bem difícil configurar, porque tem vários entendimentos. E temos hoje juristas bem reconhecidos, né, até mundialmente, que acabam se divergendo sobre exatamente qual é a figura aqui do latrocínio, né? Se ele pode ser tentado, se ele pode ser apenas o consumado, né? Se ele é na modalidade culposa ou dolosa. A Jane Castillo está lamentando aqui, né, que para as pessoas que não compreendem o português, vai complicar um pouquinho aqui a exposição, né? E de todas as maneiras aqui, ela deseja uma boa noite a todos. Esses são os problemas, né? Talvez aí futuramente a gente consiga aí agregar intérpretes ou talvez legendas, né? Ou até mesmo após as palestras aparecer aqui a legenda. Vamos deixar a sugestão então aí para o Instituto para que legendem depois aí as palestras para poder ajudar, já que é um instituto que acaba atingindo aí, né, públicos da América inteira, né? América Latina inteira. A Karen Cruz aqui também, lamenta também que não está entendendo muito bem o que eu estou falando. Eu espero que seja só pelo idioma, né? A Melina Bairros, Merdano Osvaldo, também manda ali as saudações do Equador, né? Cidade de Esmeraldas. O Jaime Vera, Jaime Ramos. Guadalupe Ramos também, mandando aí as saudações do México. Também diz aqui que é muito interessante o tema. E a Mari Lorena diz que entendeu tudo sim. E está agradecendo aí pela palestra. Eu acredito que seja esse, então. Chegamos aqui a quase 45 minutos, então, de exposição. Né? Fico à disposição, então, dos amigos aí, juristas, dos estudantes, de todos os colegas aí da América Latina, né? E fico à minha disposição. Eu não me apresentei inicialmente, então deixo agora para o final, para quem estiver. Entre as minhas formações, né? Além de abogado, né? Advogado,
e professor. Eu sou formado em Direito desde o ano de 2002, né? Portanto, eu tenho 15 anos, né, de formação. Como professor também, eu fiz o curso de Pedagogia aqui no Brasil, sou pedagogo. Eu tenho hoje 5 pós-graduações e tenho 2 em andamento. Então, em Direito Processual, Direito Administrativo, tenho um MBA em Mercado Financeiro, Mercado de Capitais. Também tenho uma pós-graduação em Psicopedagogia. São tantos que eu até esqueço. Em Direito Empresarial. E agora eu faço uma especialização em História da Filosofia, né? E o meu mestrado, iniciei na Universidade Federal aqui de São Paulo, na parte de Bioética e Medicina Legal. Tá? Então eu tenho aí essas 6, eu até perco as contas do número de pós-graduação. Mas eu não deixei de estudar ainda, né? Não parei ainda. Tenho 39 anos e sou aqui então na cidade, pesquise lá, Carapicuíba, São Paulo, Brasil. Apesar dos problemas da violência, temos coisas boas aqui também. E quando estiverem no Brasil, dê um alô para a gente poder se encontrar e conversar um pouquinho. Tudo bem, amigos? Desejo, então, uma ótima noite a todos. Agradeço aí, então, a presença, as palavras. Peço desculpa pelo idioma, para quem não conseguiu compreender. Mas vamos deixar a sugestão, então, aqui para o Instituto, né? Quando possível, a gente conseguir crescer mais aí e se desenvolver, para que a gente possa, então, ter aí o intérprete ou ter legendas, né, futuramente. E aí poderemos aqui nos compreender melhor. Tá ok? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Olha, eu vou tentar arriscar aqui, tá vendo? Boa noite a todos e bom descanso. Até mais.